Já dizia Djavan, mãe é ouro de mina. E assim como em todos os segundos domingos de maio, a gente comemorou o Dia das Mães no início desta semana. Parabéns, mamães! A ideia de ter um Dia das Mães surgiu em 1908 pela filha de Anne Jarvis. Ela queria homenagear a mãe que passou a vida toda fazendo trabalhos sociais com outras mães na Virgínia do Norte, nos Estados Unidos. Anne queria que o esforço das mães e sua importância para a comunidade fosse reconhecido, e sua filha permitiu que isso acontecesse. O Dia das Mães fez tanto sucesso nos Estados Unidos que o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, oficializou a data em 1930. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas algumas coisas permanecem bem parecidas. A mulher está no mercado de trabalho, na pesquisa, mas ainda é vista como a protagonista na criação dos filhos e no cuidado com a casa. Ao mesmo tempo, novas formas de maternar e criar têm sido debatidas, tanto para uma criação mais saudável quanto para se adaptar à nova vida das mulheres que também são mães. Diz aí quem nunca ouviu falar que ser mãe é se desdobrar em várias para lidar com tudo. Imagina então para aquelas mulheres que são mães, trabalhadoras, pesquisadoras e precisam lidar com tudo isso. Como conciliar todos esses papéis sem deixar nenhum deles de lado? É possível incentivar as crianças a serem cientistas? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e hoje temos a estreia da Nayara Chaya, jornalista de divulgação científica aqui da UFO, conversando com Marina Cunha e com Yasmin Valchan sobre ser mãe, mulher e pesquisadora. Não necessariamente nessa ordem. Mas antes de passar a palavra para a Nayara, esse é o momento de fazer um convite para você, ao pé do ouvider. Segue e avalia o Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts. Estamos também no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra na nossa descrição. E claro, se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar um recado, manda áudio pro nosso WhatsApp 9966-2021, repetindo, 9966-2021, DDD 34. Nayara, agora é com você. Muito obrigada, Josi. Oi, ao pé do ouviders, sejam bem-vindos à minha estreia por aqui. E eu já começo com um tema bem interessante. O foco desse episódio é falar sobre maternidade, sobre ser mãe, mulher e cientista, não necessariamente nessa ordem. É comum escutarmos que não tem como conciliar as áreas profissional e pessoal com cuidar de filhos. Eu já via como a minha mãe se desdobrava para trabalhar e me ajudar com as tarefas quando eu era pequena. Mas quando pensei nesse tema, me lembrei dela e também de algumas professoras que tive durante o curso de jornalismo na UFO, que falavam de seus filhos nas aulas. E nossas convidadas também são mulheres, pesquisadoras e mães. Sejam bem-vindas ao nosso podcast, Yasmin Valchan e Marina Cunha. Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre a experiência de vocês na maternidade e também na pesquisa. Yasmin, você já era pesquisadora quando descobriu que estava grávida? Ou você engravidou na graduação? Como que foi esse processo? Bom, meu processo foi bastante às avessas, assim, digamos, porque eu entrei na graduação, meu filho já tinha 6 meses, né, então eu brinco, falo que quando eu fiz o teste do Enem, eu fiz pensando nele, na verdade, ele que me motivou, assim, a me dedicar no dia da prova mesmo, porque eu já estava há algum tempo parada, sem estudar, eu falei assim, não, agora eu preciso ser alguém, né, algum motivo de orgulho e tudo. Então, quando eu consegui entrar no curso de letras, ele tinha 6 meses, meu esposo sempre esteve comigo, assim, a gente conseguiu manter essa rede de apoio, não foi fácil, né, concluir o curso por todos os ciclos, né, de crescimento dele, até mesmo meu amadurecimento enquanto pessoa. Eu digo que foi às avessas, assim, a gravidez ela já tinha acontecido, foi bastante conturbado, assim, eu crescendo
intelectualmente ali me formando e ao mesmo tempo vendo meu filho crescer e tendo que sair para aula de manhã e deixar ele em casa dormindo, ou um dia que ele está mais doentinho, é um dia importante na graduação. Então, sempre foi, digamos assim, um pouco de sacrifício, né, das duas partes, não só minha, mas eu sinto que ele também teve que, por mais inconscientemente, abrir mão de algumas presenças minhas, né, mas, infelizmente, faz parte. E você, Marina? Você é doutoranda e seu filho tem agora 3 anos. Como foi para você começar o doutorado com uma criança pequena? Como que foi essa vivência? Geralmente as pessoas que entram para a academia, elas saem da graduação e já vão para esse caminho. Mas eu entrei numa universidade que estava muito sucateada em 2002 e ela foi melhorando. Acho que quando eu saí, talvez em 2006, a universidade tenha atingido assim o melhor tempo de recursos e afins em 2006, que foi exatamente quando eu formei. Só que eu vim de um ranço, de medo de academia, de fazer doutorado e ficar desempregada e de não ter oportunidade de ter conforto financeiro mesmo. E aí eu saí da graduação, fui trabalhar na iniciativa privada, empreendi, estudei, fui chefe de cozinha, já fiz de tudo um pouco. E chegou uma certa hora da minha vida que eu tive uma reviravolta assim, emocional e os meus 30 anos bateram e eu falei assim, cara, o que eu quero fazer? Não, porque eu não sou só a minha profissão, né? Eu não sou só esse ser humano que trabalha. E eu decidi que eu queria ter uma vida que fosse um pouco mais plena, que tivesse um sentido mesmo, assim, para fora de gerar riqueza. E aí eu lembrei que eu sentia um prazer absurdo de estar dentro de uma sala de aula, que era uma das coisas que ressignificava meu dia, poder fazer a diferença na vida de alguém, tirar uma pessoa de uma escuridão e levá-la para o conhecimento. E aí eu já estava namorando meu marido hoje e ele me apoiou muito, porque sem apoio eu acho que eu não teria condição de voltar. E eu acabei voltando para a academia. Fiz o mestrado e engravidei do Luca, faltando menos de um ano para eu terminar o mestrado, então foi na metade. Fiz algumas coletas grávida, barriguda. E aí o meu filho nasceu 2 semanas depois que eu defendi a dissertação de mestrado. A minha orientadora estava desesperada, achou que eu não ia conseguir defender, que ia ser difícil. Eu estava lá barrigudaça, assim, e foi muito legal. Eu brinco que eu consegui terminar minha dissertação porque eu tinha 2 cérebros pensando dentro de mim, não só o meu. E aí o Luca nasceu. Nesse intervalo de até 1 ano, eu dei uma parada para eu poder cuidar dele. E aí você imagina o que é para uma pessoa que já estava afastada da academia há 10 anos, parar mais 1 ano para cuidar de uma criança sem nenhuma renda, porque eu vivia de bolsa. E aí prestei o doutorado no fim do ano, meu filho nasceu em maio, e prestei o doutorado no fim do ano, passei. E aí o Luca, com 10 meses, explode a pandemia. Todo o meu projeto de doutorado que eu tinha pensado foi pro saco. Literalmente, que eu tive que engavetar ele. E aí a gente teve que pensar em outro projeto. E aí eu tive um segundo desafio mais louco da minha vida, que eu comecei a trabalhar com programação, coisa que eu nunca tinha feito até então. Sempre tive vontade, mas nunca fiz. E tive que aprender uma coisa completamente nova com um bebê de 10 meses de idade, no meio de uma pandemia, ganhando uma bolsa de R$2.200. Então, essa é a realidade da mulher na ciência hoje. A gente bem sabe que uma mulher não deixa de ser mulher quando se torna mãe. Da mesma forma, uma pesquisadora não deixa de ser pesquisadora só porque tem filhos. Vocês são mães, mulheres e pesquisadoras, mas não necessariamente nessa ordem. E viveram adaptações em cada um desses termos. Como é para vocês conciliar todos esses papéis? Olha, é bastante complexo, assim, eu tento me colocar nessas caixinhas, mas uma caixinha, ela sobrepõe a outra o tempo todo, por mais que eu queira, falar assim, não, hoje eu vou tirar o dia, vou fazer tudo para o meu filho. A hora que eu vejo, eu tenho prazos, eu tenho coisas para resolver, eu tenho que manter minha vida social, então essas caixinhas que a gente tenta se desdobrar, elas são muito imbricadas. E é bastante complexo, assim, não sei nem como exatamente formular, assim, como que eu lido com isso. Acho que eu só vou seguindo o fluxo, sabe? Hoje eu estou mais tranquila, então eu consigo fazer alguma coisa da pós. Amanhã tem alguma coisa no trabalho. Então, assim, literalmente, eu vou seguindo o fluxo.
mas é muito complexo você parar e pensar que você tem um ser que até então é menor de idade, né, que é dependente de você, e que ao mesmo tempo a sua vida não parou, né? Então, quando o Túlio nasceu, eu tive muito isso, assim, pensar assim, cara, quem eu sou hoje? Eu não tinha uma graduação até então, eu falei assim, nossa, mas... Aí eu fui buscar, tentando me encontrar, eu entrei na faculdade, né, e aí eu pensei assim, nossa, as minhas amigas ainda não são mães, né, então, quem sou eu no meio das minhas amigas, né, e aí toda uma reconfiguração, tanto da minha parte quanto da parte delas, assim, de tentar entender que nem sempre será possível, mas... E aí a gente vai seguindo esse fluxo, e aí a hora que entra no mercado de trabalho também, eu acho que isso influencia muito, quando você chega num lugar e fala assim, olha, eu tenho um filho, então, se amanhã ele ficar doente, pode ser que eu não venha trabalhar, se eu não conseguir essa rede de apoio tão pronto assim. Então, isso também você tem que lidar com julgamentos de todas essas caixinhas, todas elas comportam um julgamento, né? E aí você tem que lidar com esses atravessamentos o tempo todo. Se você se deixar levar, você vai se sentir a pior pessoa do mundo, você vai sempre falhar. Todas essas caixinhas têm alguém te apontando um defeito, mas eu acho que a gente tem que centrar e falar assim, não, hoje eu fiz o meu melhor. Marina, e pra você? Como é equilibrar esses papéis de ser Marina, ser mãe, ser doutoranda? Plagiando um pouco a Marília Gabriela, eu tenho uma mente caótica. Tem dia que eu não quero levantar da cama, tem dia que eu olho para o meu filho e eu fico pensando que foi uma escolha minha, porque é muito difícil continuar ali naquele lugar. Criar uma pessoa dentro de uma educação neurocompatível, respeitosa, amorosa, não é fácil. Se fosse, a gente não teria, sei lá, metade dos problemas que a gente tem na sociedade hoje, né? E a gente começou a repensar o que é criar um filho há muito pouco tempo. E isso para mim é o mais difícil. Primeiro porque eu sou uma mulher feminista desde que eu me entendo por gente e eu tive um filho homem. E a minha responsabilidade é triplicada. Parte do meu sofrimento na criação vem desse lugar de saber que o trabalho pesado de formar um homem que vai respeitar as mulheres e que vai ter consciência dos seus papéis de privilégio é muito pesado. Isso talvez seja, de tudo que você me perguntou, o mais difícil, porque também dispara um punhado de gatilho que a gente tem, né? Então, é complicado esse lugar. E o ser mulher, infelizmente, é o último lugar que eu acesso. É muito difícil falar isso. É muita terapia em dia para a gente conseguir lembrar que a gente é mulher, né? Que a gente tem que ter um tempo para a gente. Mas o mundo não está preocupado em esperar a gente ser mulher. Isso é muito triste. Uhum. E de todos os papéis, infelizmente, esse é o que eu tenho menos tido tempo de desempenhar. E falo isso assim numa boa, porque eu acho que a gente tem o direito de ser mais o que a gente quer em determinados momentos. E eu tô muito consumida pela pesquisa e pela maternidade, assim, muito, porque não dá tempo. Porque você chega em casa e é assim, é a casa para arrumar, é comida para fazer, é filho que quer atenção, são os 300 artigos que você tem que ler por mês, assim. Então, infelizmente, essa parte do ser mulher, ele tá meio neutralizado. E é triste falar isso, mas é o que é, assim. Pensando na pandemia, o Parenting Science, um grupo de cientistas e pesquisadores que são mães e pais, publicou um artigo sobre gênero, raça e paternidade na produtividade acadêmica durante a pandemia, e ainda em 2021. Nesse artigo, eles apontam que mulheres que são mães e também as mulheres negras foram as mais afetadas. Um dos motivos apontados no artigo é o fato de ter que trabalhar em casa e os filhos não entenderem muito bem esse processo. Vocês passaram por isso? Eu falo sempre, né, que todos nós somos prejudicados, né, grandemente, mas as crianças, é nítido, assim, como a pandemia mudou a vidinha deles, né, e aqui em casa não foi diferente, assim, o Túlio já estava na escola na época, e a gente se adaptou a fazer atividades online e tudo, mas era bem complexo, assim, de tentar explicar por que naquela hora, naquele momento, a mamãe estava ali conversando com outra pessoa e que eu não podia ir ali atender ele naquele momento.
para ele, assim, eu acho que foi bastante difícil tentar entender que a mamãe está aqui, só que ao mesmo tempo é como se a mãe estivesse, porque eu preciso focar em outra coisa, né? E aí, nesse ponto, entra muito a questão da rede de apoio. Por mais que a gente sempre tentou conversar com ele, explicar, ele é uma criança muito compreensiva, não foi tão difícil, mas foi bem observando, assim, a situação, era um pouco frustrante para ele, né, porque ele queria falar alguma coisa, mostrar, uma coisa banal que seja, mas nem sempre era possível. Bem, uma criança de 2 anos, a única coisa que ela quer na vida é o pai e a mãe. Meu marido também é pesquisador, ele é professor aqui, e nós estamos há praticamente 2 anos emendando pesquisa com fita crepe, assim, porque é muito difícil. Eu, por sorte, tive a chance de encontrar uma pessoa para ser meu parceiro. Por sorte também, porque eu tive muita coragem de esperar muito tempo, que também é uma coisa que é muito exigido de nós, né? Então, uma mulher com 30 anos que não casou, em pleno século XXI, as pessoas já olham para ela meio estranho, aqui, pelo menos em Minas, né? Então, a gente dividiu e a gente divide muito esse tempo com o Luca, mas até mesmo no Parenting Science, a gente vê que qualquer pessoa que cuide de uma criança, isso não é a mulher, é o homem ou a mulher que cuidem de uma criança, eles vão ter a produtividade deles minada. Infelizmente, nós temos muito mais mulheres fazendo isso sozinhas. E se você pensar em mulheres negras, isso é pior ainda, né? Então, essa questão é séria e ela é real. Então, nós temos 2 pesquisadores em casa que estão fazendo as suas pesquisas à base da fita crepe, porque as coisas vão tendo que ser emendadas do jeito que dá, produzidas da forma que dá, e é muito difícil. Então, isso é importante falar, porque a gente precisa urgentemente mudar a nossa forma de olhar as políticas públicas para a ciência, porque se a gente não incluir pessoas que cuidam de outras pessoas que cuidam de crianças, muito em breve, ou nós vamos parar de fazer crianças, como já acontece em alguns países do mundo, ou nós vamos começar a formar pessoas muito mal formadas, porque a gente não deu opção para esses pais. Então, é isso que eu penso. Bom, como aqui a gente fala de ciência, eu quero saber um pouco sobre as pesquisas de vocês e o contato dos seus filhos com a ciência. Pode começar, Yasmin. Bom, a minha pesquisa, eu tento olhar para podcasts, né, direcionados à maternidade, né, então o discurso, né, como a minha pesquisa ela se insere dentro da análise do discurso, e a gente vai muito nos textos do Foucault para tentar entender a história, é tentar observar, né, que o termo maternidade, por si só, ele foi construído, né, e aí, desde as civilizações antigas, até mesmo passando pelo Platão e tudo, a mulher, ela foi vista como um ser inferior, pelos seus atributos físicos, pela sua musculatura, e depois, com o surgimento do cristianismo, era preciso inserir as mulheres dentro da ordem eclesiástica. E aí, para isso, se evocou a figura de Maria como a grande mãe. Maria é a mãe perfeita, e todas as outras mães mortais, elas precisam da culpa, porque elas não são virgens como Maria, elas tiveram o pecado da carne. E aí eu tento olhar para essas mudanças, né, ao longo da história, tentando ver como que as redes sociais hoje em dia, elas constituem os sujeitos, né, elas são grandes redes que muitas coisas se entrelaçam, e aí olhar para a maternidade nas redes, por mais que esteja bastante heterogêneo, né, você consegue perceber algumas zonas que existem, algumas regularidades, né, então a minha pesquisa ela já está se caminhando para o final, assim, já estou fazendo algumas análises e a gente já consegue perceber que há um movimento muito forte do neoliberalismo, que essa questão do trabalho, você precisa trabalhar, você precisa gerar lucro, o seu filho tem que ser saudável, porque ele também vai gerar lucro no futuro, então você tem que investir na vidinha dele, e aí você consegue perceber muito isso também em alguns trechos que eu olho, a questão da moral, né, a questão do cristianismo na nossa sociedade hoje também é muito presente,
né? Então, a associação, né, da maternidade é aquela questão, a maternidade não é doença, mas a mulher não pode fazer nada quando está grávida, né? Mas não é doença, ela tem que se manter linda e bela. Então, eu tento olhar um pouquinho para isso tudo. É bastante interessante. Agora é sua vez, hein, Marina? Eu entrei no mestrado para trabalhar com crustáceos. O laboratório que eu estou hoje na UFO é o Laboratório de Ecologia de Ecossistemas Aquáticos, o LEA. E, inicialmente, eu trabalhei com uma espécie de camarão que aqui na região era tida como Macrobráquium amazônico, que a minha dissertação de mestrado mostrou que, na verdade, era uma identificação errônea. Então, eu fiz o primeiro registro de Macrobráquium pantanalense aqui, que era tido como Macrobráquium amazônico desde sempre. Então, foi um trabalho muito importante que trouxe uma reviravolta para a questão da evolução dessas duas espécies e de distribuição no país. Para o doutorado, eu entrei com um projeto para trabalhar com contaminação de microplástico, nessas espécies, inclusive, também de alguns bivalves, mas, em função da pandemia, o meu trabalho se tornou inviável, porque a gente precisava de uma série de coletas e fazer isso durante o processo pandêmico era quase impossível. Então, hoje eu trabalho com uma modelagem de nicho ecológica, que é uma modelagem computacional, que tem por objetivo compreender qual é o nicho, qual é o ambiente ecológico em que algumas espécies de crustáceos vivem. Então, eu estou trabalhando com a construção desse nicho, eu estou entendendo e modelando quais são as áreas propícias para a ocorrência dessas espécies, quais são as características do ambiente que interferem na distribuição e na riqueza dessas espécies ao redor do globo, né? Então, é um trabalho de ponta tecnológica dentro da área, com baixíssimo investimento financeiro. Então, a gente está literalmente tirando leite de pedra para fazer uma pesquisa com pouco recurso, mas que seja uma pesquisa de ponta, né? De tecnologia mesmo. Uhum. E você conversa sobre a pesquisa com o Luca, mesmo ele sendo muito pequeno? Como que você passa a sua vivência como cientista para ele? As crianças são cientistas natos, né? Eles aprendem pela insistência, pela pesquisa mesmo, né? Não pela pesquisa científica, óbvio, né? Não dentro do método científico, mas eles exploram o mundo. Então, eu não falo, obviamente, da minha pesquisa diretamente, mas a gente estimula muito ele a conhecer os espaços. Então, eu gosto muito de jardinagem, é um dos meus hobbies. Estou sempre com meu filho no meio do jardim comigo, plantando, mostrando para ele as coisas, tentando criar algumas relações de causa e efeito para que ele consiga entender isso melhor. Ele já é uma criança apaixonada por crustáceos, então ele adora caranguejos, ele adora camarões, ele tem uma lagosta de pelúcia. E é de uma forma muito leve, assim, né? Porque a ciência, ela é uma construção que não é estática, né? Obviamente. Ela vai se moldando ao longo do tempo e ela precisa ser uma coisa prazerosa para fazer parte da nossa vida e para ser um norte mesmo. Então, eu acho que as coisas precisam fluir de forma natural, mas com seriedade. Então, não adianta nada eu ficar jogando um punhado de conceito para uma criança de 3 anos. Eu prefiro que ela entenda as relações de causa e efeito, né? Ver as consequências das coisas. Se eu faço isso, o que acontece depois? Há um tempo atrás, eu até fiz um vídeo bonitinho com ele, que a gente estava plantando feijãozinho no algodão. Então, assim, eu acredito que nessa fase, a ciência entra como um universo extraordinário, assim, né? Como essa coisa, a riqueza da descoberta, né? Então eu tento fazer dessa forma, um pouco lúdico, sem preocupar com o que ele vai aprender, não. Eu só quero que ele se divirta. E para finalizar a nossa conversa, depois de toda essa riqueza dessa conversa, eu quero que vocês deixem um recado para as mulheres que são mães ou querem ser e também são pesquisadoras. Bom, assim, o que eu posso falar para todos, e me incluindo, assim, são força, sabe? Porque muitas vezes você vai olhar à sua volta, você vai se sentir sozinha. Infelizmente, assim, a caminhada, ela, por mais que você tenha sempre ali o bebê ou a criança ali o tempo todo com você, o seu universo todo gira em torno dela, mas ao mesmo tempo a solidão é uma questão muito latente, assim. E você acreditar no seu propósito, assim, falar assim, não, eu quero ser alguém, que foi o meu caso. Então, eu entrei de cabeça e falei assim, a gente vai seguindo, né, não desistam, sabe? É muito difícil,
né? Não dá para romantizar nada aqui em questão de maternidade, mas se você conseguir minimamente uma rede de apoio, que seja uma pessoa de confiança para te apoiar nos seus projetos, é possível, sabe? Por mais que seja desgastante, a gente consegue, sim, com certeza. A ciência, ela está nesse espaço. A responsabilidade dela é essa, tirar a gente da ignorância, daquilo que nos domina e nos trazer para um lugar de protagonismo da nossa história. E a ciência precisa de mulheres sendo protagonistas, porque nós estamos nas ciências há muito tempo e a gente ainda não conseguiu esse espaço de respeito e de protagonismo. Então, para todas as mulheres que querem fazer ciência, compreendam a seriedade do que é a ciência e que ela vai muito além dos experimentos que a gente desenvolve. Ela tem todo um processo filosófico por trás, os pensamentos que estruturam o que é pensar ciência, como fazer a ciência. Isso é muito sério. A gente precisa entender como que a ciência se estrutura, como que a gente faz isso com seriedade, e isso é feito com muita leitura. Não adianta você ficar sentada num laboratório, que nem uma louca, a sua vida inteira, sem compreender exatamente qual é o processo da ciência e como que a ciência evolui. Então, isso faz uma diferença muito grande, isso faz a diferença entre os artigos que estão sendo publicados e faz principalmente uma diferença para a nossa própria libertação, porque quando a gente começa a olhar as coisas dentro dessa metodologia científica de avaliação, a gente aprende que não existe nem certo nem errado, a gente tem prismas diferentes, a gente tem formas diferentes de enxergar o mesmo problema. Isso para a nossa vida pessoal, como mulher, como mãe, como profissional, nos ensina a enxergar o mundo de uma forma mais plural. Pelo menos isso foi o que a ciência trouxe para mim. Bom, eu só tenho a agradecer a presença da Marina Cunha e da Yasmin Valchan aqui conosco. E um feliz Dia das Mães para você, nosso ouvinte, de toda a equipe do Ciência ao Pé do Ouvido. Josi, é com você. Obrigada pela condução, Nayara. Aliás, parabéns pela estreia aqui no podcast. Os Ao Pé do Ouviders ainda vão te ouvir muito nos próximos episódios. E pelas participações, eu agradeço a presença de vocês, Marina Cunha e Yasmin Valchan. Sucesso na trajetória. Essa conversa não precisa acabar aqui, então se você faz ciência e ainda por cima é mãe, conta pra gente nas nossas redes sociais, as arrobas estão na nossa descrição. Ou, se você curtiu um áudio, também pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 9966-2021. Só não esquece do DDD 34. Agora, você já deve ter ouvido isso por aí, né? Mãe não tem dia. Todo dia é dia da mãe. Então, mesmo hoje não sendo domingo, manda esse episódio para sua mãe. Com certeza, em alguma medida, ela vai se identificar com as nossas entrevistadas. E mais louco ainda, se ela não tem nada a ver com a academia, ela pode ter a ideia de que quem faz ciência não é um ser isolado das pessoas, completamente diferente de todo mundo, que não tem vida social, que só faz coisas que ninguém entende. Em alguns casos pode até ser, é verdade, mas cientistas são, antes de tudo, seres humanos. Com os seus pontos altos, as suas limitações, desafios, objetivos, frustrações, são pessoas. Eu sou Josiele Ingrid, pra você que esteve com a gente até aqui, o meu muito obrigada. Não deixa de seguir, assinar, se inscrever na plataforma que você já ouve o Ciência ao Pé do Ouvido. Se você gostou do episódio, acha que a equipe merece 5 estrelinhas, avalie a gente lá também. Compartilha com quem você quiser e semana que vem a gente se ouve de novo por aqui. Até lá, um abraço, se cuida! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UF. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. Produção, entrevista e roteiro são da jornalista Nayara Chaya. A comunicação imagética desse episódio foi feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Nayara e com a estudante e estagiária de jornalismo Laura Justino. A principal transição sonora ao longo desse episódio é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UF.
Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.